Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas, das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados, também das 20h30 às 21 horas. Para acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. No programa de hoje, nós vamos falar sobre energia. Em programas anteriores, nós já falamos sobre o Quantec, que é um programa de terapia complementar, baseado na física quântica, que emite frequências para harmonizar e equilibrar as pessoas. Falando em energia, nós gostaríamos então de falar com o professor Helg, que existem várias maneiras de expressar a palavra energia. Uma delas seria força vital, de Hahnemann, é isso? Bom, todos os povos da antiguidade falavam de algo que podia ser chamado de energia vital, né? E o Hahnemann, que foi quem introduziu no Ocidente a homeopatia, o Hahnemann falava muito da energia vital. Existe essa força vital, ela é algo que circula nas pessoas, no universo? O que seria essa energia? Bom, os chineses chamavam essa energia vital de Qi, ou Qi, né? E hoje se sabe, hoje se está voltando no Ocidente a tentar descobrir se isso de fato existe, né? Mas a medicina chinesa fala disso constantemente. Então, como também outros povos. E o que se sabe é que provavelmente existe algum tipo de frequência que corresponda a essa chamada energia vital. Então, de acordo com a cultura, o país ou até a época, a gente vai encontrar várias denominações que falam da mesma coisa. Sim. Que seria sim, essa energia. Né? Uhum. Então, os indianos, por exemplo, falam do prana, né? Os outros povos, aqui os nossos indígenas também falavam disso. Os povos da Polinésia falavam disso. Uhum. Os povos da Europa, os povos da antiguidade europeia também falavam numa energia vital. E hoje, novamente, no Ocidente se está voltando a pesquisar como é que esse fenômeno funciona. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? Por exemplo, os chineses, eles têm uma relação dessa energia vital com a acupuntura também, né? E os chineses chamam de Qi, é isso? Os chineses, eles descobriram os meridianos, né, por onde flui a energia, né, a tal energia vital, né? E eles já há 4.300 anos está comprovado, né, porque o primeiro grande imperador mandou reunir uma série de informações a respeito desse assunto. E na época já se sabia que isso tinha alguma função. E se descobriu que se podia aumentar ou diminuir a frequência desses comandos, colocando pequenas agulhas nos pontos correspondentes da acupuntura, né? Então tem uma meridiano do rim, do fígado, do pulmão e assim por diante, né? E eles conseguem ativar ou reduzir a intensidade com que o organismo funciona. E isso favorece o funcionamento desse órgão ou do organismo como um todo? Eles sempre, os orientais encaram o corpo como um todo, né? Eles não fazem algo que no Ocidente se tem feito com muita frequência, né? Que se especializam apenas em um órgão específico, né? Porque, segundo eles, o organismo sendo um todo, ele tem que ser tratado como um todo. Já os indianos, eles chamam de prana, e eles têm uma relação, assim como existem os meridianos para os chineses, os indianos utilizam os chakras? Os indianos, no corpo, eles identificaram 7 chakras, né?
E esses 7 chakras, cada um tem sua característica específica, né? Que a contagem começa pela parte de baixo e vai subindo, né? Passa pelo laríngeo, passa pelo frontal, passa pelo coronário, né? São 7. E o que os chineses descobriram? Que existem certos pontos onde a eletricidade é distribuída. Eu acho que eu falei de chineses quando eu queria falar de indianos. Né? Então, é como numa emissão antigamente, quando se fazia uma emissão de sinais telefônicos, os fios que transportavam o som, eles saíam, digamos, de Florianópolis até Curitiba, como era corrente contínua, depois de uma certa distância, o sinal ficava tão fraco que tinha que ser refortalecido. Então, de distância em distância, se fazia um fortalecimento do sinal para que as pessoas que quisessem receber o telefonema em Curitiba entendessem o que a pessoa em Florianópolis estaria falando. E a mesma coisa acontece com os chamados chakras. Então, nos chakras, cada um desses pontos é fortalecido, né? O sinal vem e é fortalecido nesses pontos que se espalham pelo corpo. E a gente, quando eu dei aula no curso de Naturologia Aplicada, a gente fazia sempre uma brincadeira. Existe um aparelho que mede os chakras. Então, se você mandasse a pessoa segurar um polo na mão, a gente poderia procurar os chakras, o que era mais exposto, geralmente era o chakra frontal, né? A gente colocava outra agulha aqui e ele começava a apitar loucamente. Se colocasse o mesmo ponto num outro lugar, né? Se colocasse, por exemplo, aqui ou ali, e a pessoa estava com a pele seca num dia frio, lá quase não dava sinal, né? Então, nos pontos específicos dos chakras, há uma emissão significativa de sinal, que prova que esses lugares estão distribuídos, né? E tem mais um detalhe. Os chineses falam dos subchakras, né? E que, em princípio, em muitos aspectos, correspondem aos meridianos chineses. Tem uma relação. Perfeito. Professor Helg, a expressão pneuma de Pitágoras também se refere à questão da energia? Sim. Né? O Pitágoras é um dos ocidentais, né? Os sábios gregos, né, também falavam no mesmo fenômeno e usavam um outro nome, mas que significava aproximadamente a mesma coisa. Existe alguma referência a Hipócrates em relação a essa busca de equilíbrio também das energias? Bom, Hipócrates é conhecido como o pai da medicina moderna, né? Isso não quer dizer que os gregos, os persas e outros povos não tivessem feito coisas semelhantes, mas ele é considerado o pai da medicina e também ele dizia, né, faças do teu alimento o teu remédio e faça do teu remédio o teu alimento, né? Então ele advogava que com uma boa alimentação equilibrada se poderia manter uma boa saúde. Já os povos indígenas, eles falam sobre o espírito da vida, que também é a maneira de chamar a energia. O senhor poderia falar um pouquinho mais? Os povos aborígenes, digamos assim, de todas as partes do mundo, também fazem referência a esse fenômeno, né? Isso parece ser um conhecimento muito antigo. Evidente que isso sempre vem associado a diversos tipos de crenças, a diversos tipos de magia e assim por diante. No entanto, o que se pode dizer é que isso evidentemente também tem o chamado efeito placebo, né?
Quando as pessoas acreditam firmemente em alguma coisa, evidentemente que isso produz resultados positivos. Agora, um xamã, tanto na Ásia, como nas Américas, como na África, como na Oceania, fala dessa energia vital, fala dessa força vital, invoca os espíritos, faz uma porção de coisa, mas evidentemente que alguma coisa existe nessa direção. Em relação à acupuntura, também existia um conhecimento dos povos indígenas ligado a isso, não existia? Pois é um fato curioso. O Dr. Speth, que era um austríaco, ele introduziu a acupuntura no Brasil. No começo foi até hostilizado, mas ele conseguiu provar os efeitos positivos da acupuntura e acabou sendo aceito, e hoje, inclusive, a própria medicina reivindica o direito de tratar as pessoas com a acupuntura. Então, o Dr. Speth percorreu as diversas regiões do Brasil e descobriu que no Acre, os índios daquela região usavam também a acupuntura, enquanto os orientais faziam agulhas de ouro, ou de prata, ou de outro tipo qualquer, os indígenas faziam setinhas muito finas de bambu e também colocavam nos pontos da acupuntura. E, curiosamente, eles conheciam muitos pontos que eram idênticos aos pontos da acupuntura chinesa. Evidentemente que não tantos, mas conheciam. E isto nos leva a crer que a acupuntura é muito mais antiga do que se imaginava, né? Que ela tem muito mais do que 4.300 anos, porque os orientais atravessaram o Estreito de Bering, vindo para as Américas, mais ou menos há 20.000 anos atrás. E, provavelmente, esses conhecimentos já vieram junto, né? E, então, é bem provável que esses conhecimentos já tenham 20 ou 30 mil anos de idade. Professor Helg, vamos fazer um pequeno intervalo. Para você acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Já voltamos. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre energia com o professor Helg. Professor, antes do intervalo nós falávamos sobre as diversas denominações possíveis para essa palavra energia, de acordo com os povos, com a cultura e até com o tempo, né? No Brasil, mais comumente falado, a palavra é chakra do que meridianos. Existe alguma explicação para isso? Sim, o Brasil, mais Portugal do que o Brasil, fez as navegações para a Índia já há praticamente mais de 500 anos. Então, Vasco da Gama aportou na Índia há muito tempo atrás e fez os primeiros contatos, né? Houve batalhas com os indianos, houve depois aceitação
e ele inclusive acabou morrendo em Kerala, que é no sul da Índia, onde foi primeiramente sepultado numa igreja cristã que já havia sido construída na época, e depois os restos foram trasladados para Lisboa, onde hoje estão no Mosteiro dos Jerônimos. Então, essa inter-relação de tratamento, de saúde, essa inter-relação de procedimentos e coisa, é muito antiga com a Índia. E os portugueses foram lá para aprender, né? Aprenderam muitas coisas com os indianos. E trouxeram também esse conhecimento dos chakras para Portugal e depois para o Brasil. Então, eles tinham colônias na Índia e na China também havia uma colônia, Macau, mas o contato era menor, né? O aprendizado com a Índia foi muito mais significativo, inclusive os judeus, inclusive portugueses, já haviam fugido para o sul da Índia em 1200, 1100, 1300 por terra e fizeram colônias em diversos lugares daquele país. Como é que o Ocidente tem lidado com essa questão da energia vital mais recentemente? Bom, mais recentemente existem estudiosos que estão pesquisando isso com muita intensidade, porque o curioso é o seguinte, né? Sempre as coisas são cíclicas. Então, num determinado momento da história, começou-se a encarar o ser humano como uma máquina, um aparelho que tem diversas peças, que a gente pode até trocar, né? Que se trata uma peça assim, outra peça de outro jeito, e depois voltou-se novamente a ver que também isso não era a solução, e passou a se fazer um tratamento mais integral. Porque na realidade, o que nós somos? Nós somos o resultado, como já disse em diversas oportunidades, o resultado da nossa genética, daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos, do ar que respiramos, do ambiente em que nós nos encontramos, das emoções pelas quais nós passamos, né? Tudo isso é armazenado, né? E uma pessoa com as emoções reprimidas, ou uma pessoa com muito medo, coisa assim, evidentemente não tem uma saúde tão boa que nem uma pessoa que esses problemas não existem. Nós temos uma outra expressão ainda, que seria o orgônio ou a energia orgânica, de William Reich, que também fala sobre energia, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E ele foi discípulo de Freud, né? Foi mais recente, né? Ele faleceu na década de 50, e Reich e Jung foram dois grandes inovadores na área da psicologia. E o Reich tem um salto bastante significativo numa direção que tratava do que ele chamava de orgônio. O que seria esse orgônio? Ele descobriu que este orgônio se poderia também chamar de energia vital. Então, ele desenvolveu o que se chama a caixa de orgônio. Ela funciona da seguinte maneira: usa-se uma camada de madeira externa, lá dentro se usa uma camada de tecido, né, que pode ser algodão ou outra coisa do gênero, natural. Depois se usa, pode fazer diversas camadas, né? Mais uma camada de metal, mais uma camada de produto natural, de tecido, e o final é uma camada de metal. As pessoas que entram dentro dessa caixa, principalmente num dia ensolarado, recebem, segundo se conseguiu medir, essas frequências que vêm de fora para dentro e energizam a pessoa, e essa caixa é utilizada em muitos tipos de tratamento. Também, novamente, depende da pessoa, né? Uma pessoa hiperativa, uma pessoa muito tensa, pouco se recomenda ficar muito tempo na caixa. Agora, uma pessoa mais tranquila,
a caixa produz excelentes resultados. E tem muitos estudiosos da caixa de orgônio que a utilizam para os mais diversos tipos de terapia. E provavelmente isto ainda será objeto de muitos estudos e está sendo desenvolvido hoje, como já é desde a década de 50. Agora acontece um detalhe. O Reich era uma pessoa que era um sonhador, um homem de grande capacidade de raciocínio, e ele, na oportunidade, ele tinha fugido para os Estados Unidos e resolveu aderir ou se demonstrar simpatizante do comunismo. E isso foi a perdição dele, porque ele acabou sendo preso nos Estados Unidos e passou por muitos problemas. Entretanto, muitos dos conhecimentos dele hoje estão sendo retomados e os estudos estão numa direção bastante interessante. Além da caixa de orgônio, existe também a possibilidade de fazer mantas ou cobertores, outras formas que também auxiliariam nessa recarga de energia, nesse equilíbrio, é isso? Sim, né? Então, existem chinelos de orgônio, mantas de orgônio, coisas desse gênero, que justamente tem essa característica, né, de permitir a energização das pessoas que estão assim se sentindo meio caindo pelas tabelas, né? Além da utilização com pessoas, eles observaram também que, por exemplo, se botasse uma fruta dentro dessa caixa de orgônio, ela duraria mais do que se estivesse exposta no ambiente normal, é isso? Sim. O que se fez é pegar um dos exemplos, né? Existem outros naturalmente. Você pegava uma maçã, você coloca dentro da caixa de orgônio e deixa 30 dias na caixa. E, ao mesmo tempo, se pega uma outra maçã e se deixa fora da caixa também por 30 dias. Decorrido esse prazo, a maçã que está fora da caixa de orgônio está totalmente apodrecida, ao passo que a que está dentro está um pouco enrugada, mas está em perfeitas condições de ser consumida. Bom, esse assunto ligado à energia e a equilíbrio e reequilíbrio tem muito a ver com o Quantec. Qual é a relação do Quantec com esse assunto de hoje? Pois é, os pesquisadores que começaram já na década de 20 e começaram a descobrir que a física quântica, utilizada de uma forma interessante, podia influir no funcionamento, no equilíbrio do organismo. E o que é o Quantec? O Quantec é o resultado dessas pesquisas que já foram iniciadas na década de 20 e depois retomadas no fim da década de 80, quando se descobriu que o organismo, como ele recebe muitas influências, né, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nosso corpo etérico, recebe muitas influências exteriores e muitas vezes, em função disso, estão agitadas, agoniadas, se sentindo mal. Com a utilização do Quantec, em grande quantidade de situações, ele consegue impedir que esse desgaste seja maior e consegue levar a uma maior harmonização da pessoa. Professor Helge, além da questão da caixa de orgônio do Reich, existem também os pontos de couraça, energia acumulada, como ele chamava. A gente poderia falar um pouquinho sobre isso? Ele definiu, né, as pessoas como tendo diversas couraças que atrapalhavam o funcionamento da pessoa. Essas couraças seriam bloqueios energéticos? A gente poderia dizer de uma forma simples? Seriam bloqueios, né? Seriam bloqueios, então a pessoa teria uma primeira couraça que era na própria vista, na própria visão, né? E que atrapalhava as pessoas de enxergarem o mundo como ele realmente é, né? E assim, diversas partes do corpo estão envolvidas por essas couraças, né, que impedem que a pessoa consiga se expressar livremente, consiga alcançar seus objetivos,
consiga resolver os seus problemas e, principalmente, se conhecer a si mesma. E o Quantec tem uma qualidade, ele tem a capacidade de estimular a pessoa ao autoconhecimento, porque muitas das coisas que nós fizemos tem relação exatamente com a falta que nós temos de conhecimento de nós mesmos. E isso é uma coisa que é estimulada pelo Quantec. Então, o Quantec auxilia numa autoconsciência, num autoconhecimento. Eu imagino, é claro, que a gente deva deixar claro que isso é um processo que é lento, de alguma forma, ou não, de acordo com a pessoa, é claro, mas que é necessário um tempo, porque, afinal de contas, as pessoas levaram um tempo para se tornar o que são, né? Então, não é da noite para o dia, é isso? O Quantec não é que nem o melhoral, né? O cidadão está com a dor de cabeça, ele toma o melhoral e a dor de cabeça desaparece. Agora tem um detalhe, ele desliga a buzina, né? O sinal que tem alguma coisa errada. O Quantec não, o Quantec age lenta e progressivamente, procurando chegar novamente ao ponto de equilíbrio. Então, às vezes, isto demora, né? Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais meses, até que a pessoa novamente chegue ao seu ponto de equilíbrio, com a possibilidade de isso funcionar por longos períodos. Professor Helg, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O senhor teria alguma outra consideração a fazer sobre toda essa questão de energia ou até mesmo em relação ao Quantec? Bom, nós estamos envolvidos totalmente por inúmeras frequências, inúmeras emissões, inúmeros fenômenos que mexem conosco, de acordo com a nossa história de vida, de acordo com a nossa genética, de acordo com o que nós fizemos, comemos, bebemos e respiramos, nós somos o resultado de tudo isso. E se nós conseguirmos melhorar essa coisa e deixarmos as tensões, as angústias e os medos mais trabalhados e em maior estado de equilíbrio, nós seguramente nos sentiremos melhor. Muito obrigada. Para assistir a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Até a próxima quarta.